sabe identificar os tipos de fome? Como assim, tipos de fome? A gente às vezes come não só porque realmente precisamos, mas também pelos tipos de fome. E eu vou explicar isso aqui pra vocês. Tem aquela fome que é a fome fisiológica, aquela que dói o estômago. Eu costumo falar que é a fome que nós comeríamos um pão amanhecido e tá tudo certo, sabe? Quando você chega em um lugar ou você chega em casa e você tá com tanta fome que qualquer coisa serve. Ou aquela que dói o estômago, dá dor de cabeça, dá tontura, né? Então essa é a fome fisiológica, aquela fome que é por conta ali mesmo, né? Que a gente tem que se alimentar e tudo mais. E aí também tem a vontade. A vontade, ela remete a uma sensação do passado. Então, por exemplo, uma situação, um ente querido, né? Sei lá, uma fase da sua vida que você de repente passou e você fazia determinada coisa, comia determinado alimento. E aí então você tende a lembrar desse alimento. E aí vem a vontade, né? A vontade de comer. Essa vontade, muitas vezes a gente sente o cheiro, a gente sente o gosto, né? E faz também com que a gente queira ter aquele alimento ali no nosso dia. Tem a vontadezinha. Essa vontadezinha é uma vontade social. Sabe aquela hora que você chega na festa e você nem lembrava de um determinado alimento e de repente você quer comer? Então, por exemplo, eu cheguei numa festa de aniversário e eu nem lembrava da existência de uma coxinha, por exemplo. Só que daí, só pelo fato de eu ver aquela coxinha ali em cima da mesa, eu fui e comi. Ou então, sei lá, um outro alimento, um doce, qualquer coisa, né? Então, geralmente assim, você não lembra do alimento, mas você sente a necessidade de comer, né? Pra aliviar aquela vontadezinha, né? Que surgiu ali naquele momento. Então, se você não tivesse naquele lugar, você não comeria. E aí tem a vontadezona. Essa vontadezona, geralmente, ela tem relação com a parte, né, a parte emocional, né? Então ela carrega essa carga emocional negativa, né? Então são aqueles alimentos que a gente acha que merece. Então sabe quando você tem um dia cansativo, que de repente você fala assim, nossa, hoje meu dia foi péssimo, ai, tô cansada, ai, aconteceu isso, briguei com meu marido, sei lá, qualquer coisa. E aí de repente você chega na sua casa e você fala assim, hoje eu mereço. Eu mereço uma pizza, eu mereço comer chocolate, ou você abre ali, né, a porta do armário, tem um monte de alimento, mas não tem nada. Nossa, hoje não tem nada pra comer na minha casa. Abre a geladeira, nossa, não tem nada pra comer na minha casa. Por quê? Na verdade, você já tem a vontade de comer algo específico, né? Então é aquela vontadezona que você só sossega quando você realmente come aquele alimento. E aí o que acontece? O ideal é a gente identificar, né, quais são os tipos de fome que mais acontecem no seu dia. O porquê, né, que você tá comendo. Então, realmente é porque deu a hora de comer, porque você tá com fome, porque tá na hora do almoço, ou não, você acabou de almoçar de repente e ainda assim você quer comer mais alguma coisa. Como é que tá o seu dia, né? Como é que tá a sua semana? Como é que tá as suas emoções? Porque às vezes pode ter relação sim, né? A gente escolhe muitos alimentos também pelas emoções, né? Igual eu falei, seja porque remete uma sensação de passado, seja porque de repente você tá muito estressado, estressada, ou essa questão social, né? Fui a um local e tinha um alimento X, então cheguei no restaurante e tinha lá uma batata frita, ou fui em um aniversário e tinha lá um alimento, e aí por isso que eu comi, né? Por quê? Quando a gente consegue identificar, né, o real motivo, né, por que a gente tá comendo naquele determinado momento, fica fácil, de repente, se for por questões emocionais, né, a gente conseguir contornar essa situação. Então, agir antes, né, de comer. E se for também por questão social, né, porque tá vendo o alimento, a mesma coisa. Então, assim, para cada um desses casos, nós temos estratégias que nós podemos utilizar para reverter essa situação. E aí, realmente, comer quando for necessário, né? E aí, para isso, a gente pode trabalhar essa questão tanto em consulta, né? Identificando o porquê de cada uma dessas coisas, né?
ou você mesma já pode identificar e pensar o que você pode fazer antes para não descontar, de repente, uma emoção na comida, ou de repente, quando você for naquela festa, o que você pode fazer para não comer por comer, né? Ou então, quando eu lembro da minha tia, eu quero comer um bolo de chocolate. Mas será que toda vez que você lembrar da sua tia, é necessário mesmo comer um bolo de chocolate? Então a gente tem muito disso, né? De colocar a comida ali em um patamar como se resolvesse tudo. E na verdade não é, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!